O Direito Sem Fronteiras está no ar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, diz que 80% dos venezuelanos estão em estado de pobreza. 9 de cada 10 famílias comem menos que o necessário, ou seja, passam fome. O relatório da comissão também afirma que 70% das crianças do país estão desnutridas, 15% delas em estado agudo. A cada dia, milhares de venezuelanos fogem para países vizinhos, como o Brasil. Enquanto isso, o presidente Nicolás Maduro manobra para adiantar as eleições presidenciais e ser eleito mais uma vez. O que está havendo na Venezuela é o assunto do programa de hoje. Na Venezuela, ter acesso a bens básicos de consumo é um luxo. Filas se formam em frente ao supermercado para que a população possa conseguir coisas como sabonete, papel higiênico. As prateleiras vazias denunciam o problema. As crianças são as que mais sofrem. Não consomem tantas calorias quanto deveriam. É que a família não tem acesso aos alimentos certos. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas tem uma população pobre e forçada a deixar o país. Bom, eu agradeço ao professor André Gontijo, professor de Direito Internacional, e ao professor de Relações Internacionais, Tiago Guerre. Obrigado por estarem aqui no Direito Sem Fronteiras. E eu já começo com uma pergunta que é bem básica, professor. Por que a situação da Venezuela é essa hoje? Como a Venezuela chegou a essa situação? São vários pontos a resposta, alguns deles muito importantes. Corrupção, em especial, a troca do interesse público pelo privado e, especialmente, a falta de seguir o script do Estado Democrático de Direito. Eu acho que são esses três grandes os fatores que são a base de todos os demais. Bom, existe um fator histórico que é essa superdependência do petróleo e a incapacidade de transformar o petróleo em um fator gerador de riqueza, de renda para toda a sociedade e população, né? Então, nenhum governo venezuelano conseguiu fazer isso. A situação na época do Chávez, de fato, melhorou um pouco, mas voltou a piorar bastante durante o governo do Nicolás Maduro. Uhum. Bom, essa antecipação da eleição presidencial, pelo Nicolás Maduro, essa tentativa é legítima? Bom, do ponto de vista político, institucional, se enquadra dentro daquilo que o presidente tem em termos de normativas para governar, né? Então, eu diria que seria legítimo do ponto de vista político institucional. Do ponto de vista da racionalidade política, faz todo sentido também. Um governo extremamente pressionado, tanto internamente, devido à deterioração das condições políticas, da governabilidade econômica, e pela comunidade internacional. Então, diante desses fatores, eu acho que é racional que ele faça isso. É muito mais fácil você sobreviver politicamente se você tivesse sido, obviamente, chancelado, pelo voto popular. Agora, se não muda o cenário também, o que está aí apresentado não adianta, professor André? Sim, exatamente. E é um jogo perigoso o que ele fez. Antecipar as eleições pode ser um fator determinante, um fator até de legitimidade democrática para o governo dele, mas pode ser um fator também impeditivo, haja vista que se houver um pouco de organização por parte da oposição, mesmo sendo aí antecipadas as eleições ou não tendo tempo hábil para se organizar, mas se a oposição ganhar, é um jogo que realmente foi perigoso e um tiro que saiu pela culatra. Alguém lá em casa pode estar se perguntando assim, mas por que antecipar as eleições? Quer dizer, certamente ele vai ter lá o candidato dele, mas é essa a tentativa de transformar esse cenário de caos que a gente acabou de assistir, porque para transformar isso, eleições num momento como esse? Eu entendo muito mais como uma jogada política de sobrevivência, né? Ou seja, é muito mais fácil você estar no governo, você estar no poder e sobreviver a partir do lugar em que ele está. Uma manobra política em que você tem como aliados, por exemplo, a Suprema Corte venezuelana, e a Suprema Corte venezuelana desmembrou, não autorizou a formação da coalizão da oposição. Então, ela impediu que a oposição se organizasse habilmente e a tempo para concorrer às eleições. Então, antecipar as eleições foi um fator importante, um arriscado, como nós falamos, mas importante justamente para determinar esse cenário, para ter uma espécie de confirmação
né, legítima e democrática para os demais estados, né, para os demais países. Olha, o povo venezuelano, ainda que tenha a situação de caos, me escolheu para ficar aqui. Isso, e aí nos leva, por exemplo, à discussão a respeito do tipo de democracia que você tem hoje na Venezuela, né, assim como em outros países da América Latina, né? Então, obviamente que é uma democracia bastante fragilizada, é uma democracia que hoje talvez ela reflita muito mais uma centralidade de poder, muito no presidencialismo, né, que é uma característica latino-americana, não só da Venezuela, que na verdade está favorecendo muito essa centralidade de poder na figura do Maduro, né, que passa a controlar determinadas instituições chaves, né, como bem colocou o André aqui. A outra instituição que é fundamental nesse processo é o Conselho Nacional Eleitoral, né? Então, o fato de você ter o controle e o domínio sobre essa instituição, obviamente, te coloca numa posição muito mais favorável diante de um pleito, né? Então, eu acho que, nesse sentido, vai se explicando por que ele está tomando determinadas medidas, por exemplo, essa de antecipação, né? Em relação às condições de Maduro se reeleger, ele pode se reeleger? De acordo com o artigo 230 da Constituição venezuelana, o presidente, né, venezuelano tem 6 anos para o mandato e pode se reeleger uma vez. Bom, diante disso aí que a gente viu, quais são as condições, na análise dos senhores, reais dessa reeleição? Diante da fragilidade, por exemplo, da oposição, né, que se por um lado está sendo pressionada pelo próprio governo a se desmobilizar. Está calada, né, vamos dizer assim, né? Se abriu, na verdade, no final do ano passado, um processo de retomada do diálogo, né? Então, o país estava enfrentando uma situação também bastante crítica ao final do ano passado, né, que foi um momento onde, inclusive, o próprio Mercosul, né, pressionou bastante a Venezuela nesse sentido. E isso fez com que essa oposição, na verdade, bastante desarticulada, fosse perdendo terreno, né? Eu acho que se você pegar o histórico, por exemplo, das eleições venezuelanas, o que você vê nos últimos anos é que houve uma boa organização, né, e essa oposição estava ganhando terreno nas urnas. O problema é que é isso, né? Agora o governo começou a pressionar, a tentar desmobilizar essa oposição. A outra coisa é o quanto a comunidade internacional pode contribuir para a oposição venezuelana, de uma forma legítima, né, no sentido de dar apoio, de dar suporte, de dar visibilidade, por exemplo, de injetar recurso numa campanha, por exemplo, de um candidato como o Henrique Capriles, né, que já se mostrou, inclusive, bastante próximo de alguns ideais de países latino-americanos, né? O que na análise dos senhores a gente pode esperar dessa eleição? Eu digo até mesmo do ponto de vista do eleitor, né? Uma presença maciça ou não? Como é que a gente pode tentar observar isso aí? Depende muito das condições sociais que eles estão, né? Se eles não têm dinheiro nem para comer, eles não têm nem produtos para se alimentar, como é que eles vão encarar esse tipo de uma questão? É mais uma questão de sobrevivência, né? Se eu não votar no presidente que está, né, à disposição, o que vai acontecer comigo, com a minha família? Então, são questões que, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já abordou em vários julgamentos e já aconteceu na história da América Latina. Uma questão é o plano ideal. Opa, vamos votar em qual candidato? Uma questão é o plano real. Opa, o que vai acontecer se eu não votar nesse candidato? A outra coisa que é realmente uma grande incerteza o quanto o presidente Maduro, né, e o seu grupo que está no poder hoje está disposto, por exemplo, a aceitar, né, uma reviravolta nas urnas, por exemplo, né? Então esse é um cenário que na verdade é talvez o cenário mais difícil da gente prever, né? O que vai acontecer com o país na medida em que, né, ele venha, por exemplo, a ser ameaçado nas urnas, né? Que tipo de medida que ele vai tomar? Vai ser um endurecimento ou ele vai aceitar e vai realmente passar o poder para a oposição, né? Então, eu acho que esse é um cenário dos mais difíceis da gente, né, compreender. Ele dissolveu o parlamento, né, onde tinham lá os adversários, né? Uhum. Como é que ficou esse domínio dele agora? Acho que ele tem um controle bastante pleno, né, das instituições, né? Eu acho que não dá para a gente, por exemplo, chamar a Venezuela de uma ditadura ou rotulá-lo como um ditador, né? Porém, claramente ele tem um controle das instituições. Não chega a ser um Estado total, um Estado totalitário, por exemplo,
ou um Estado autoritário fascista, né? Então ele tem uma outra característica. Por isso que eu falo, a realidade latino-americana ela é muito peculiar, né? As medidas que ele foi tomando nos últimos anos foi de aumentar a parcela do seu poder, né? Obviamente, muito como uma reação, né, às grandes pressões que ele vem sofrendo, né? Então ele tem sofrido muita pressão, né? Realmente para sair do poder, para se retirar, né? Do ponto de vista formal, a gente pode até considerar a Venezuela uma democracia. As instituições estão funcionando, algumas instituições se mantêm, mas do ponto de vista material, ele não é nem um ditador, ele é um tirano mesmo. Então, dissolver um congresso em que você tem um jogo democrático da oposição, convocar uma constituinte e colocar que a Suprema Corte, que é responsável por resolver conflitos, na verdade vai elaborar a complexidade dos conflitos, e isso são mostras não de uma ditadura, mas de uma tirania mesmo. E essa tirania ela é confirmada pelos dados sociais da nossa chamada inicial, ou seja, 80%, quase 90% da população venezuelana não tem acesso a um estado de bem-estar. E pelo que a gente vê, só piora, né? Essas eleições poderiam ser uma esperança para quem percebe que possa haver uma mudança. Ou esse cenário para o eleitor venezuelano não existiria, professor? Olha, aí é bastante difícil dizer, assim, né? Você realmente fazer um prognóstico, né? Eu vou concordar bastante com o André. Eu acho que existe um apelo popular, né, também para que as coisas, né, talvez não saiam muito daquilo que já está colocado, apresentado, né? Então, o Maduro, bem ou mal, ele continua sendo uma espécie de salvador da pátria, né? Foi ungido pelo próprio Chávez, né? Trazido ao poder pelo próprio Chávez, né? E apesar do chavismo estar realmente num processo de deterioração, né, continua sendo a grande referência para a população, né? O que é interessante, e aí, Alexandre, eu acho que eu queria pontuar isso, existe por trás disso tudo e desse relatório, por exemplo, que foi apresentado pela Comissão de Direitos da OEA, Direitos Humanos da OEA, uma chamada política dos números, né? Que é você usar os números para fazer pressão política nas relações internacionais. Então, isso já é bastante comum. Então, na medida em que você aponta que você tem 40 mil venezuelanos chegando, né, no Brasil, isso é uma política de números que pressiona. Vou pedir licença aos senhores. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre esse relatório, sobre esses números, sobre a questão social na Venezuela. A gente faz uma pausa no Direito Sem Fronteiras e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. O assunto hoje é a crise na Venezuela. Professor André, em relação a esses números, né, que a gente falou no bloco anterior do relatório, e aí crianças que passam fome, enfim, as famílias e também pessoas que saem do país, fogem, como é que a gente pode analisar esses números? A gente está falando da Venezuela ou a gente está juntando alguns fatores, digamos, globais nessa história toda? É um ponto de vista interessante, Matula, porque a crise econômica ela afetou de sobremaneira determinados países. Então, há indicadores em outros países que têm uma organização democrática de que a fome está retornando. No Brasil, por exemplo, né, já havíamos aí comentado de outras oportunidades que a fome estaria retornando ao país em função do desemprego, em função aí de movimentações econômicas negativas, ao passo que, sim, é um problema estrutural da Venezuela, é um problema de escassez de recursos, é um problema gravíssimo, mas é um problema que vai se acumulando com outros também. E aí, quando você tem uma situação como essa no mundo, e aí se junta mais uma situação pontual como a da Venezuela, aí fica realmente complicado, né, professor Thiago? Sim, e aí eu acho que o mais importante é a comunidade internacional reconhecer a crise humanitária, né, que se instalou na Venezuela, e isso já tem pelo menos 2 anos, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. O país já está vivendo essa situação há algum tempo, né? E a reação brasileira, né, a esse problema também tardou bastante, né? Então há bastante críticas em relação à postura brasileira, né? O Brasil demorou demais a agir de maneira mais proativa em relação a essa crise, que é uma crise humanitária que já está reconhecida pelos organismos internacionais, né? Acho que o relatório aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos aponta isso, né, de maneira bastante enfática, né? E esse reconhecimento é fundamental, né, para que a gente possa
na verdade, trabalhar, né, em favor da transformação e da mudança desse problema, né? Pois é, eu fiquei muito curioso em relação a esse olhar da comunidade internacional sobre o que acontece. E aí você tem uma pergunta que é básica. Por que ninguém faz nada, né? O que acontece? Nesse caso, professor, entra aí a soberania do país, quer dizer, ninguém pode interferir. Como é que funciona isso? É uma questão interessante, Matula. Desde 1933, quando a Organização dos Estados Americanos estava sendo formada, os países adotaram um princípio que é o princípio da não intervenção. Isso se tornou um costume internacional. Então, não há uma intervenção forçada em determinados países, salvo algumas exceções pontuadas na história e bem colocadas também. Então, o fato é que hoje a Organização dos Estados Americanos, ela pontua essa intervenção de uma forma um pouco mais velada. Então, ela faz uma intervenção de uma maneira um pouco diferenciada. Não é uma intervenção direta, mas é uma intervenção com uma mistura de diálogo, mas também com uma mistura aí de colocação dos fatores reais de poder. Então, por exemplo, capitaneado pela primeira-ministra do Peru, se criou na OEA um grupo que se chama Grupo de Lima. Então, são 12 países, dentre eles Brasil, Argentina, Chile, Canadá, da Organização dos Estados Americanos, e depois houve a adesão de pelo menos mais 7 países, como Santa Lúcia, Estados Unidos, Guiana. Então, 19 países dos 35 existentes, contando com a Venezuela, então 19 países dos 34 são contrários ao regime estabelecido na Venezuela. Só que esses 19 países não conseguem aprovar legitimamente dentro da OEA algum relatório com alguma sanção ou alguma intervenção militar mais forçada, como aconteceu, por exemplo, com o Haiti, na cooperação da OEA com a ONU. A Venezuela não reconhece a legitimidade da OEA e está, inclusive, em processo de retirada da organização. Isso deve se concretizar em 2019, se assim continuar. O segundo ponto, voltando à política externa brasileira, tem muito a ver em relação a uma proposta durante o governo do presidente Lula, sob a chancela do ministro Celso Amorim, que era justamente trabalhar não com a não intervenção, mas com a não indiferença. Então, eu acho que esse é um princípio muito mais caro hoje, a situação que se encontra a Venezuela. Ou seja, a gente não pode ficar indiferente ao que está acontecendo no país vizinho. E aí é fundamental entender que qualquer problema de diferente natureza pode ter um impacto, por exemplo, no Brasil. Então, a América do Sul é um sistema integrado, nesse sentido. Então, é assim que a gente deve imaginar, por exemplo, que problemas nos países vizinhos possam vir a afetar, como tem afetado, por exemplo, no caso específico aí dos migrantes venezuelanos que estão entrando em Roraima. Então, eu acho que essa é uma característica, ou seja, a não indiferença como um princípio basilar da política externa brasileira. Essa entrada dos venezuelanos, deixa bem claro, como isso pode afetar também os países vizinhos, como o senhor falou. E tem a questão humanitária, professor? Sim. Quer dizer, se você não pode fazer alguma interferência, sei lá, política ou institucional, você tem lá pessoas que estão passando fome, então tem uma crise humanitária de verdade, O senhor considera que, sim, os países assim integrados, eles têm sim que se ajudar nesse momento? Eu acredito que sim. Eu acredito que a comunidade internacional ela deveria dar uma resposta imediata ao caso da Venezuela e há precedentes sobre isso no plano internacional, porém são precedentes da ONU, com a responsabilidade de proteger, com a ideia de responsabilidade de proteger, que é uma forma de intervenção militar, mais de natureza humanitária. Ou seja, antigamente existia as forças de intervenção militar da ONU, se transformou em forças de paz, ou em forças de intervenção humanitária. Então, acho que esse direito de ingerência, ou seja, você vai substituir a autoridade política legítima local, eu acho que é importante. Eu acho que a soberania precisa ser relativizada para proteger a pessoa humana e para proteger a sociedade em casos bem particulares. Aí frisando muito bem o que o André está colocando, é um caso particular. Então, por exemplo, voltando àquele cenário de que a eleição, por exemplo, a antecipação da eleição pelo Maduro não funcione, não dê certo e, na verdade, gere algum tipo de quebra institucional, quebra democrática,
e o país entre em convulsão, isso seria o cenário ideal, por exemplo, para uma atuação internacional, né, de uma missão de paz, uma missão de estabilização, né. Então, se falou muito nessa possibilidade, né, e os Estados Unidos, inclusive já sobre a batuta aí, do presidente Trump, né, chegou de comentar dessa possibilidade de intervenção nesses moldes, né, e a gente tem precedentes na América Latina, né, dos Estados Unidos liderando esse tipo de ação, por exemplo, na República Dominicana nos anos 60, por exemplo. Muita gente se pergunta, a Venezuela como grande produtor de petróleo, né, por que essa riqueza não alcança a população? O que acontece? Onde é que está o problema aí? É aquilo que o senhor citou lá inicialmente, no início do programa, corrupção? Como é que é isso? Muita corrupção. Provavelmente muita corrupção. São coisas distintas, né? No Brasil a gente vê, passando a limpo, que 10% do que aconteceu com a Petrobras, com a Operação Lava Jato, 15%, né? A gente não sabe a dimensão, né? O tamanho da Petrobras, 85% será da Petrobras, será que foi passada limpo? Acredito que não. A gente não tem uma estrutura, e o Brasil é um país continental, com instituições regulares, instituições funcionando, e a gente não tem uma estrutura para investigar uma empresa do tamanho da envergadura da Petrobras. Imagine então a PDVSA, que tem uma estrutura muito parecida, muito semelhante, só que a diferença é que a Venezuela tem muito mais poços de petróleo do que o Brasil. Então, como a gente não tem os dados concretos para analisar, eu acredito pela ilação que sim, é uma falta de organização, uma falta de gerenciamento que fez com que você tivesse, né, a mina, né, de ouro preto, né, a mina do petróleo nas mãos, para você poder organizar, para você poder investir em outros espaços, né, como o agronegócio, como a questão de serviços, ou mesmo, né, a Venezuela ela é muito reconhecida no campo econômico pelo turismo, então você teria outras formas, ou criar estruturas, alicerces econômicos em outras questões, para você não ficar dependente do petróleo. Lá está muito mais dentro da lógica desse socialismo de mercado bolivariano, né, e aqui é muito mais um capitalismo de laços, né, ou seja, os laços políticos com esse capitalismo, uma empresa, né, que passa a funcionar muito para favorecer determinados grupos políticos, né. Obviamente que os impactos são nefastos para a democracia, né, foi tanto no Brasil como tem sido no caso da Venezuela. Então, ou seja, um país que é extremamente dependente do petróleo, que, né, 90% da sua renda vem basicamente do petróleo, né, muito dependente, não consegue, na verdade, transformar essa renda. Isso é um problema estrutural, né? O nosso saudoso economista Celso Furtado teve uma primeira missão pelas Nações Unidas na década de 50, 54 mais ou menos, ele teve em Caracas. E ele foi fazer um estudo para a ONU para tentar identificar qual que era o problema já desses países que tinham essa superabundância de petróleo, né? E ele já identificava esse problema, essa incapacidade de você, a partir da renda do petróleo, transformar isso, por exemplo, no processo de industrialização que nós passamos, né, a partir dos anos 30. Né? Então, eles não conseguiram dar esse salto de qualidade. Então, esse é um problema histórico, estrutural. Né? Bom, a gente falou no relatório, falou da fome, a gente falou da fuga do país, né? Quem tem fome tem pressa e não pode ficar esperando questões políticas, institucionais, enfim. A solução para essa população nesse momento que foge do país é a única? A mais rápida e a menos sangrenta, sim, é fugir do país, né? E se refugiar nos países vizinhos, se refugiar no Brasil. A solução mais institucional é tentar, né, ter um mínimo de conscientização e ganhar as eleições, ou apoiar a oposição para se ganhar, para se trocar o regime, para se ter essa possibilidade aí de ter um suspiro. Agora, existem soluções também um pouco mais sangrentas, né, que são revoltas populares, a organização de fatores reais de poder, né, e ter a possibilidade também de um golpe militar ou paramilitar dentro da Venezuela para se tentar essa situação. São situações radicais, né, mas diante da comunidade internacional, ou do impasse da comunidade internacional, sobraram essas três opções para o povo venezuelano tentar sobreviver. Existe outra alternativa, professor? Olha, eu acrescentaria, um fator histórico que faz parte da história venezuelana é esse poder das ruas, né? Então, a população venezuelana
em determinados momentos da sua história, usou realmente as ruas como uma caixa de ressonância para as transformações, né? Então, eu veria que essa ainda é uma possibilidade, né? Eu acho que a fuga, né, como comentado, né, os migrantes que estão tentando entrar na Colômbia e tentando entrar no Brasil, e entrando no Brasil, por exemplo, eu acho que são resultados de fatores extremos, né? Então, eu acho que não representam, obviamente, a totalidade dessa população que quer uma transformação política, que quer uma melhoria da qualidade de vida, que querem permanecer no país. Né? Eu diria que o migrante tem essa característica, né? Ele foge porque ele quer uma condição de vida melhor, né? Então, eles estão entrando no Brasil, tentando entrar no Brasil para ter uma condição, né? Uma assistência de saúde, uma assistência educacional, né? Ter acesso realmente a serviços básicos, né? E aí eu volto a frisar, por exemplo, como que o Brasil demorou muito a reagir, né? Então, isso já está acontecendo há mais de 2 anos, né? Então, esse número, essa política dos números, ela foi crescendo, né? Obviamente, né? E aí, com isso, chegou ao caso hoje, né, do presidente ter conseguido finalmente assinar lá uma medida provisória estabelecendo o estado de emergência no estado de Roraima, né? Então, a reação brasileira demorou, mas agora eu vejo muito corretamente, né? Então, hoje a gente tem uma solução institucional importante, né? Que é respaldar, por exemplo, o governo e a prefeitura de Boa Vista, o governo do estado de Roraima e a prefeitura de Boa Vista, para conseguir dar uma atenção especial para esses migrantes venezuelanos, né? Bom, sem pedir nenhuma profecia aqui, mas diante do cenário, o que deve acontecer na Venezuela nos próximos dias, aí, enfim, até as eleições, na opinião dos senhores, rapidamente? A esperança é a última que morre, então a esperança é que a oposição ganhe as eleições. A esperança na minha opinião, pegando um pouco carona na fala do Tiago, a esperança é que o poder das ruas, ele volte, né? O gigante venezuelano acorde e que ele possa escolher a melhor solução para ele. Na nossa visão de fora, que a gente não está sofrendo, não está passando fome, não está passando as necessidades, não está tendo, né, qualquer tipo de intervenção desse nível de miserabilidade, na nossa visão é que o presidente atual saia. E saia pela forma institucional, forma democrática, para se manter a paz, para se manter os laços. Mas a minha esperança é essa, que o gigante venezuelano acorde. E na sua visão, professor Tiago? Eu acho que talvez hoje a situação mais crítica seja realmente a preservação dos cânones democráticos, né? Então, que a eleição ocorra de maneira transparente, ocorra de maneira correta, né? Que não haja violência nas ruas, né? Eu acho que esse é o cenário que a gente gostaria que imperasse hoje na Venezuela. Professor Tiago Guerra, professor André Gontijo, muito obrigado. E além dos nossos convidados, agradeço aos nossos telespectadores. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Espero que tenham gostado. Para rever, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail de contato é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço. Tchau.